Em dezembro, a inflação oficial do Brasil registrou 0,52%, resultando em um fechamento de 4,83% para o ano de 2024, ultrapassando o teto da meta estabelecida pelo governo. Em 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 4,62%. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com Alex André, economista da MSX Invest. Tudo bem, André? Bom dia para você. Bom dia, Paula. Sempre um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan News. Prazer é nosso. Como que fica a expectativa para a economia nesse ano de 2025? Vai estourar o teto de novo? O governo está precisando sinalizar o que vai cortar? Muito assunto envolvendo a política nesse ano, política econômica. Exatamente, Paula. A leitura para 2025 é uma leitura desafiadora, haja que o câmbio continua sendo o principal catalisador de inflação mais alta para esse ano de 2025, algo que nós já víamos em 2024, como você mesmo trouxe, em relação ao fechamento da inflação do ano de 2024 acima da meta do Banco Central. O que vai precisar, basicamente, são dois fatores simples, mas são desafiadores para acontecer. Primeiro, o Banco Central precisa subir ainda mais os juros, né? A transição entre Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo deixou aí uma abertura, né, de duas altas de juros de 1%, ou seja, a Selic agora de 12,25 pode chegar até 14,25%. Isso que o Roberto Campos Neto deixou claro, e agora a gente não sabe qual a influência de fato que Gabriel Galípolo trará uma taxa Selic, né, mais alta para realmente controlar os preços, né, de fato, mesmo que seja de uma forma parcial a inflação ao longo desse ano. O câmbio é o principal percursor. Se a gente olhar os dados de 2024, a gente olha aí não só os alimentos, mas também a alimentação fora dos domicílios, combustível e transporte, que basicamente são os núcleos da inflação, aquilo que mais contribui para o crescimento da inflação. Então, isso que acaba penalizando não só o ano passado, que acaba carregando também essa inflação para 2025. E o único remédio para a inflação é os juros, né? Ou seja, os juros precisam estar mais alto, mas a combinação de um crescimento de PIB, né? Ou seja, o Brasil crescendo menos nesse ano, é isso que os economistas esperam como um todo, e uma inflação mais alta e, consequentemente, juros ainda mais alto, né? A nossa taxa básica de juros, isso traz uma combinação negativa não só para o crescimento, mas também por parte de uma inflação que vai ficar cada vez mais difícil para controlar ao longo desse ano. Então a gente espera uma austeridade por parte do Banco Central nos juros, que isso é um principal percursor. Segundo, é o governo seguir com a lição de casa no ponto de vista fiscal. Precisa trazer novas medidas, não só as medidas que foram endereçadas no final do ano passado, no apagar das luzes, nos 45 do segundo tempo, que não foi bem articulado, precisa fazer novamente e não pode perder o timing de novo. Precisa fazer uma medida que seja, no mínimo, que convença o mercado financeiro, que traga uma inflação aí próximo da meta para esse ano. Então, fiscal e a taxa básica de juros são dois pontos aí que a gente vai ficar de olho e, claro, né, como vai ser o comportamento da inflação ao longo desse período. Alex André, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Coube ao Galípolo, né? Quer dizer, ele está pegando o passivo do Campos Neto, evidentemente, mas já como presidente do Banco Central, então ele informou através de uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele colocou o clima, alta do dólar e forte atividade econômica. De fato, nós tivemos aí um desastre climático lá no Rio Grande do Sul no início do ano passado, queimadas, a ausência de chuva, seca, isso, a alta do dólar nós estamos verificando já de dezembro para cá. Agora, explica essa questão da forte atividade econômica, porque sempre assim, nossa, não é algo bom, ou seja, o Brasil está avançando, cada vez mais produzindo mais, gerando tal. O fato é o seguinte, nós não temos a capacidade desta produtividade atender ao mercado, ou seja, a oferta e procura ao desequilíbrio. Então, eu queria que o senhor explicasse justamente essa forte atividade econômica, que a princípio é ótima, mas dentro da ciência econômica nós temos esses reflexos. Exato, é muito ambígua essa visão, porque é uma visão que o Brasil ele é conhecido como um país exportador. Então, um câmbio mais alto, nós temos aí tanto o agronegócio quanto o setor de petróleo e mineração, ele favorece com um patamar de dólar mais alto. Inclusive, quando a gente olha a atividade econômica doméstica, ou seja, o varejo, né, ou seja, atividade econômica que depende exclusivamente aqui, a própria indústria também sofre dificuldades ao longo desse crescimento, não só de 2024, e carrega esse desafio para o longo de 2025. Então, isso já responde para o crescimento de 2024, porque nós tivemos em 2024 mais forte em termos de crescimento, porque esses fatores contribuíram, o próprio dólar também contribuiu. Nós não tivemos o boom das commodities, ou seja, petróleo subindo, minério de ferro, isso ficou bem comportado, os preços das commodities, mas o dólar subiu, isso contribuiu, né, para as exportações, para as empresas, e isso, claro, contribuiu para o crescimento.
Para as expectativas de inflação, nós temos que ter realmente, Marcelo, uma expectativa de um crescimento econômico menor. Por quê? Se nós tivermos um crescimento econômico maior do que os economistas estão prevendo, surpreender positivamente, que em teoria, sim, é bom para o Brasil, mas, por outro lado, nós teremos aí mais pessoas consumindo, ou seja, uma atividade econômica mais resiliente. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Sexta-feira saiu o dado do payroll, né, que é o dado de emprego nos Estados Unidos, o principal indicador do mundo, que são os dados do emprego do setor americano, no setor do americano, né, de fato, e mostrou lá nos Estados Unidos que os americanos estão, na economia está cada vez mais aquecida, os americanos estão ficando cada vez, né, mais resilientes nesse ponto de vista de inflação, porque tem mais americano empregado, tem mais gente consumindo, inflação mais alta. Isso, inclusive, que colaborou com a alta do dólar de sexta-feira, que chegou a fechar 6,10. E aqui no Brasil não é diferente. Nós tivemos uma surpresa positiva no ponto de vista de crescimento econômico, já coloca uma leitura de um consumo mais forte e isso acaba repercutindo lá na frente numa inflação maior. Aí o Banco Central vai ter que subir ainda mais os juros para combater a inflação, né? E isso acaba sendo uma bola de neve que traz aí, né, de uma forma muito prejudicial para a economia brasileira. Por isso que o fiscal é muito importante, né? Ou seja, lidar com as contas públicas, o crescimento das contas públicas de forma responsável, né, e de uma forma bem diligente, porque senão nós teremos aí, né, um descompasso da economia brasileira. Marcelo. Alex, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. A minha pergunta diz respeito às recentes notícias de que, enfim, o governo tem acusado o mercado de especulação e de que é isso que está dificultando, que é isso que está prejudicando a atividade econômica brasileira. Você consegue nos explicar exatamente como esses burburinhos do mercado impactam a inflação e a economia como um todo? Ana, ótima pergunta. Quando a gente olha em relação a essa possível especulação que possa ser ocorrida tanto na parte do câmbio quanto na parte dos juros, é natural que toda vez que o governo, aqui no Brasil principalmente, né, ou seja, a gente está falando de economia doméstica, traz uma falta de responsabilidade fiscal, o mercado ele precifica juros mais altos lá na frente, ou seja, no futuro, exige, né, que a gente chama de um linguajar técnico, chama prêmio de risco, ou seja, para investir no Brasil, o investidor pede mais retorno, ou seja, cada vez mais difícil de investir no Brasil. E o dólar acaba subindo, porque o dólar é um balizador de percepção de risco, ou seja, cada vez que traz uma insegurança econômica aqui no Brasil, o dólar tende a subir, né? Então, ou seja, acho que um ponto principal, quando a gente tira essa questão de uma possível especulação, olha, se você pegar o ranking das moedas globais, porque o real é a moeda que mais teve desvalorização em comparação ao dólar. Claramente, ponto de vista fiscal, ponto de vista doméstico aqui no Brasil, né? Então, isso tira toda essa especulação, né, da Faria Lima, enfim, e outras especulações voltadas à economia, porque realmente o governo ele não está cumprindo com a sua obrigação do ponto de vista fiscal. Se a gente pegar a trajetória da dívida pública nos próximos anos, isso é fato. A gente sabe que é uma trajetória difícil. O governo tem muitos gastos obrigatórios, poucos gastos discricionários que podem ser cortados, e isso acaba criando novamente, de novo, uma bola de neve. Fica cada vez difícil lidar com isso, e o governo precisa encarar isso de frente. Como? Reformas, né, administrativas, esse é um ponto importante que sempre foi debatido e nunca foi colocado para frente. Um outro ponto importante que é até a própria reforma tributária, mas acabamos de sair com vários benefícios para alguns setores que o IVA chegou a ser o maior, né, do mundo, ou seja, a gente acaba tendo um tiro na culatra em relação à tributação. Então, ou seja, a gente não tem nada estrutural que carregue uma dívida no nosso país, né, no Brasil, que seja de forma saudável, ou seja, que tenha ali realmente um decréscimo. Ao contrário, está vendo um acréscimo da dívida pública crescendo cada vez mais, e isso o mercado acaba precificando nos juros e também no dólar. Ana? Bom dia, Alex. Eu queria saber até que ponto esse descumprimento, né, de uma responsabilidade fiscal por parte do governo, né, que já vem de anos, está gerando um efeito catastrófico, ou seja, o Banco Central tendo que monitorar, né, a inflação, ele tem como única forma de resposta a elevação da taxa de juros. A elevação da taxa de juros impacta no aumento das despesas do governo federal, que se não tiver o compromisso, né, de equilíbrio fiscal, tende a aumentar ainda mais os seus gastos. E aí a gente fica numa bola de neve ruim, e o assunto econômico dominante acaba sendo a questão fiscal, que não é enfrentada diretamente pelo governo. E a inflação tende a se manter em alta, né? Ou seja, os preços vão ficando para o consumidor
quase que impagáveis, né? E isso gera um agravamento da situação econômica. Até que ponto é possível prever que em 2025 essa situação possa ser atenuada? Ou se os sinais que estão sendo emitidos é no agravamento dessa questão? Ótima pergunta, Adriana. Acho que é um ponto importantíssimo quando a gente olha a trajetória de Selic para esse ano. O mercado tem alguns bancos que colocam as perspectivas de uma Selic terminal, ou seja, a Selic pode subir até 16%. Tem alguns bancos já colocando essa perspectiva. Por quê? Está cada vez mais difícil controlar a inflação. E também entra aquela dúvida política, né? Mesmo que o Gabriel Galípolo tenha feito alguns pronunciamentos, né, tenha colocado como um compromisso técnico, né, que foi deixado com o legado do Roberto Campos Neto de subir ainda mais a taxa básica de juros, a gente entra num ponto técnico, os economistas dizem, que é a dominância fiscal. Ou seja, será que nós estamos entrando neste momento? Que significa o quê? A gente entra aqui, Adriana, num momento que a inflação ela não está sendo controlada pelo aumento de juros mais. Por quê? A taxa de juros acaba subindo, a inflação acaba não sendo controlada, o dólar sobe, os investidores acabam perdendo confiança de investir no Brasil, estão investindo, mandando dinheiro para o exterior, né? Até porque as taxas de juros, historicamente, nos Estados Unidos são baixas e agora estão muito altas, né? Ou seja, a gente está no momento nos Estados Unidos de uma taxa de juros mais alta, e isso o mercado, não só o Brasil, tá? Os brasileiros, digo as empresas, mas o mundo inteiro. Então isso tem uma evasão muito forte, né, de recursos para a moeda norte-americana, também por conta aí, também, claro, do ponto de vista fiscal, mas também por fatores macroeconômicos, mas grande parte deriva, sim, do ponto de vista fiscal, de uma responsabilidade por parte do governo. Então, isso sim diz aí o patamar de câmbio hoje. Se a gente pegar expectativas de câmbio para esse ano de 2025, a gente não vê aí nenhuma perspectiva tão positiva assim para o ano de 2025, até o segundo momento, até o governo acordar para a realidade e entender que precisa trazer uma medida estruturante para trazer novamente uma capacidade de investimento aqui do Brasil. Se a gente pegar alguns dados aqui, traz aí um alerta, né? Ou seja, um sinal vermelho, nem um sinal amarelo, é um sinal vermelho. Número de empresas de recuperação judiciais acaba batendo recorde no ano passado. Empresas, né, que estão fechando as portas, está cada vez aumentando isso. Então isso traz menos produtividade, menos emprego, menos crescimento para o Brasil. A gente sabe que o cenário é bem desafiador. E se a gente pegar no governo federal, a gente vê as estatais dando déficit, né, algo que nós não víamos no governo anterior. Então isso são combinações de fatores, não uma combinação de um único fator. Isso traz uma preocupação muito grande. Pois é, Alex, se tem alguém que vai ter um trabalho muito grande nesse ano de 2025... é Gabriel Galípolo. Muito obrigada pela participação mais uma vez, Alex André, economista da MSX Invest. Até mais para você. Muito obrigado, Paula. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.